galera, estamos aqui com mais um Papo à Vista, o podcast de empreendedorismo da Rentalize. Para você que não sabe, toda terça-feira temos um episódio novo em todas as plataformas digitais. E para você que está só me escutando, aqui é o Júlio Zinassi. E aqui é o Gilberto Gomes. E hoje a nossa convidada é a Adriane Steinmetz, empreendedora, agricultora, idealizadora e fundadora da rede Uma por Todas. Acompanha aí que esse episódio tá muito bacana. Fala galera, mais um Papo à Vista. Começando mais uma terça-feira e a Adriane Steinmetz. É isso? Steinmetz. Tem que ter o sotaque, né? Tem que dar aquela enrolada na língua, assim. E tem que falar bravo, Steinmetz. né? É. Steinmetz! Acertei? E ali na abertura eu falei a rede Uma por Todas. Mas é rede Uma, né? Isso, Rede Uma União das Mulheres do Agro. Uma por Todos é o site. É o site e é o nosso slogan que faz todo sentido com o propósito da rede. Uma por Todas, União das Mulheres do Agro. Isso. Ah, tá explicado. Eu já entendi tudo. Só não entendi o Steinmetz. Steinmetz. Né? Schnitzel. Schnitzel. Piada interna. E então, Adriane, como é que foi essa sua vida, esse começo de vida de jornalista e agora agricultora? Aparentemente, quem olha de fora, Tudo a né? ver, né? Jornalista, What? agricultora, né? E não tem muito a ver, mas hoje eu falo que eu consigo unir bem assim, as três coisas que eu amo, que é a comunicação, o agronegócio e o desenvolvimento pessoal também, que é um trabalho que eu faço. E, bom, nasci na fazenda, morei na fazenda até os 15 anos. Aonde? No Rio Em Grande do Sul? Goiás. Não, sou filha e neta de gaúchos que vieram em 80 para Goiás, naquela época que... Desbravar. O Centro-Oeste. Muitos gaúchos vieram aqui também para o Mato Grosso, que é onde eu moro hoje, mas a fazenda é em Goiás, e meus pais e avós para Goiás. Mas eu falo que o agro não era pop, nem tech, nem nada. E aí tudo que eu não queria era seguir na linha do agro e fui fazer aquilo que eu realmente amava, que era o jornalismo. Meus pais não tiveram a condição de estudar, né? Assim, estudaram o básico mesmo. E aquela época era assim, olha, se você não quer voltar para essa realidade, vai estudar. Que hoje eu falo que é totalmente diferente, né? Você quer ficar na agricultura, vai, estuda e volta. Verdade. Então, tanto eu quanto a minha irmã, nós somos, assim, bem incentivadas a fazer aquilo que a gente amava. E eu falo que eu escolhi jornalismo porque não tinha a menor possibilidade de voltar para Mineiros. Eu falava, não, jornalismo, Mineiros, não vai ter espaço. Então, falou, sabe de nada, né? Mal sabia eu que o meu destino já estava escrito e que era mesmo na agricultura. A comunicação não saiu de você, apesar de você ter ido pro agro, né? A comunicação é algo que eu amo e levo hoje, né, através dos meus outros projetos paralelos. É uma maneira de me realizar dentro dessa formação. Uhum. E você foi levada a voltar pro agro por conta de um momento delicado, né? Que foi o falecimento do seu pai. Isso. Como eu falei, nós fomos estudar, né? Era bem difícil mesmo, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha celular. Meus pais, quando foram, moraram numa barraca de camping mesmo, de lona, lá no meio do cerrado, não tinha energia, banho era no rio. Então, assim, eu fui mesmo buscar uma condição melhor, vamos dizer assim, que na época. Mas meu pai ficou na atividade, né, meu avô, e aí em 2004 teve uma crise bem forte na agricultura. Quem é do ramo aí vai se lembrar, eu acho que da época do tratoraço, de uma crise forte. Então, meu pai teve vários problemas financeiros na época, e aí desencadeou uma depressão. A minha irmã, que é mais velha que eu, ela é formada em Direito, ela retornou, né, ela assumiu o papel de filho, né, que meu pai não tinha, somos só nós duas, e retornou para ajudar ele. Ela estava com ele há 10 anos, quando meu pai faleceu inesperadamente, né, jovem, 60 anos, e aí... Sim. Eu morava em Goiânia, na capital, seguindo minha vida como jornalista, uma área, né, totalmente diferente. E ela falou, eu sigo, mas eu quero que você volte, né? Vamos continuar aí. Nossa mãe, que hoje, né, tá junto com a gente, nós duas, mas eu preciso de você aqui. E, na verdade, quando meu pai faleceu, eu estava de férias, porque eu trabalhava com marketing político.
Trabalhava como assessora de um deputado na época Uhum. e a campanha tinha acabado de acabar, foi em novembro de 2014, eu estava de férias quando meu pai faleceu lá. E eu falo que eu nem voltei. Eu busquei as malas, acho que assim, 6 meses depois. Foi do dia para a noite, minha vida mudou totalmente e aí eu caí, né, do lugar de onde eu saí. E você tem. E é um senso de propósito também, né? De pertencimento, falar isso aqui é meu, Minha minha família. família, minhas origens, né? E a gente, né? Tem um caso parecido, a minha esposa também, sucessora do grupo de agro, e a gente estava, esse tempo atrás, fazendo todo o plano de sucessão. E o advogado que orienta, ele sempre fala: olha, a última coisa que a gente quer fazer na vida é morrer. A gente não planeja isso. A gente não sabe quando vai ser e como vai ser. E vocês também não fizeram a sucessão, não planejaram. O que, que você mais aprendeu com tudo isso? É o que a gente leva hoje para as outras pessoas, é que não precisa ser tão difícil quanto foi para nós, né? Como eu falei, meu pai não pensou, a gente planejou um futuro diferente, mas é aquilo, uma hora acaba caindo no colo. Então, o que eu falo é que não precisa ser tão dolorido, porque o próprio luto em si, a perda de uma pessoa que você ama, já é muito difícil. Uhum. E aí você lidar com um negócio totalmente, às vezes, diferente, totalmente desconhecido, e ainda mais a agricultura, que é tão desafiador, que é uma empresa a céu aberto, é um desafio muito grande. Uhum. Sem planejamento é um duplo sofrimento. É Fora o isso? custo disso tudo, tem um custo emocional e tem um custo financeiro também, né? De você pagar o preço por não ter se planejado, né? E aí, eu não sei se você passou por isso lá, mas a maioria das pessoas que a gente entrevista, parece que quando fala em sucessão, a primeira geração fala: ih, estão querendo me matar, já estão querendo me tirar do negócio. Tem um preconceito, parece que dá azar falar sobre isso, não é? E aí você acaba sendo pego de calça curta. É um grande desafio. Eu falo que mesmo o meu pai, ele só, né, minha irmã viveu uma meia sucessão e só viveu porque ele não teve escolha, né? Porque quando a minha irmã viu que ele estava Doente. passando por uns problemas emocionais, ela Uhum. falou: não, não tem, não tô te perguntando ou pedindo, Uhum. eu vou. Então meio que foi assim, a força. Então, para nós não, assim, ainda teve essa facilidade de que ela tinha voltado e Já estava estava, inserido no porque senão negócio. poderia ser ainda mais difícil, né? Mas para mim foi totalmente novo, assim. E aquilo que você falou, né? Fez com que eu aceitasse esse desafio ali quando ela me propôs na hora, sem nem pensar, foi o amor, né? Eu falo que o agro é a sucessão, não adianta você querer pegar um adolescente quando tá lá com 18 anos que nunca teve um contato com a natureza, não que ele não possa ir, mas é muito mais difícil. É, O amor, ele, pelo negócio, ele criado começa, e isso, eu acho né? que eu só aceitei porque tava na veia mesmo, Uhum. assim. Como eu falei, morei na fazenda até Até os os 15 15 anos, anos. vi a minha família fazer isso, então, assim, era uma coisa que tava no coração mesmo. E o que, que dá pra fazer hoje? Eu tenho esse desafio, né? A, a minha esposa, ela era obrigada a ir pra fazenda nos finais de semana. Hoje ela agradece. Ela fala: o meu vínculo com o campo vem desses momentos em que os meus amigos iam para o clube e tal. Só que aí a primeira geração teve essa dificuldade com a segunda com a terceira, então, é mais desafiador ainda. Porque as oportunidades de ir pra fazenda, eles são muito mais urbanos hoje em dia. E eu tava conversando com um primo, e na família dele, eles fazem o seguinte: cada trator, cada grande máquina daquela, eles falam que é de uma criança, de um neto lá. Fala: ó, vamos lá olhar o seu trator? Aí ele vai. Porque ele gosta de brincar de carrinho, então imagina um trator de verdade. Aí ele fala: aquele ali é o meu, hein? Bota o nome dele, um adesivo. Ó, você tá vendo lá? Aquela máquina é sua. Então ele tem uma sensação de pertencimento, né? E vocês imaginam como ou quais atitudes pra fazer pra essa criançada crescer com essa identidade desde cedo? Eu ainda não tenho filhos, mas eu penso que é levando desde pequeno mesmo para ela entender, porque acaba que a fazenda, como você falou, é uma coisa meio lúdica, né? É. Uhum. Porque a criança brinca, você vai lá na loja, tem os brinquedos de fazendinha. Então é você tornar uma brincadeira e algo leve, né? Uhum. Eu lembro que no meu caso era assim, meu pai falava: não, a gente é só agricultura, mas tem a pecuária ali para o sustento. Então
Meu pai falava, não, vou te dar um bezerro. E aí depois, quando crescer, você vai vender. Eu pedia pra minha madrinha, para as pessoas, que eu quero um bezerrinho. Achava o máximo. Então, assim, você... Até essa parte, né, de empreendedorismo, fazendo a criança, acho que criar esse vínculo e na base também de tornar algo leve. Eu acho que aí se torna natural, né? Do que você querer forçar, principalmente nessa fase, quando a gente é adolescente. Eu sei, eu morava na fazenda e eu queria sair, minhas amigas todas saíram e eu chorava. Hoje eu agradeço também meu pai, assim, porque eu quero ir, que eu fico aqui enfurnada nessa fazenda, mas é uma coisa que tem que ser natural, porque como você falou, o adolescente, às vezes, ele tá lá na cidade, ele tem outras É. oportunidades, apesar que hoje a tecnologia tá no campo É e verdade. facilitou tudo, né? Você chegando lá pra ajudar sua irmã, como é que foi? E como é que você criou essa rede? Da onde que veio a ideia? Conta aí pra gente um pouquinho mais. Vou contar um pouquinho de como foi, porque esse projeto veio exatamente desses desafios, né? Uhum. Foi bem difícil. Foram os problemas de uma sucessão que não foi planejada, então envolvem problemas familiares. Estávamos no momento de dificuldades financeiras, problemas emocionais, né? Que Uhum. é a questão do luto, mas no meu caso, mudar, largar minha carreira, largar, na época, hoje meu Sonho. marido, na época era o namorado, os amigos, um sonho que eu tinha Uhum. planejado e que eu vou ser jornalista forever, a vida inteira. Então, assim, foram muitos desafios em todos esses aspectos, né? E também o técnico, porque eu Eu não tinha o conhecimento, né? acompanhava, sabe, planta, colhe, mas assim, na prática, o que que coloca, como que é, não sabia. Assim, tem que adubar, né? Como que faz, né? Não sou agrônoma. Uhum. Liderança. Meus colaboradores eram todos praticamente homens mais velhos, né? O dobro Uhum. da minha idade, com muito mais conhecimento que eu. E como que chega uma menina de 26 anos aqui e vai querer falar? Então, Como que cria, se constrói essa credibilidade, essa autoridade, né? com os colaboradores e com É. as pessoas, tivemos sim muitos apoiadores, pessoas que estenderam a mão, mas tinha aquele burburinho. Uhum. E Será que vão agora? conseguir? Vai parar, vai não sei É. o quê. Tem um episódio muito marcante que quando o meu pai faleceu, não diretamente para nós, mas ouvíamos, né, os boatos de que a conversa era assim. Não sei nem se elas vão colher essa soja que tá aí, porque meu pai tinha plantado soja, faleceu em novembro, então a soja já estava grandinha verde. Sei nem se elas vão colher, quem dirá plantar o milho safrinha É. depois. E nesse ano, quando nós colhemos, o sonho do meu pai era colher uma meta de 60 sacas por hectare na época, né? Há 7 anos e meio atrás. Uhum. Ele colhia 59, 57 Na trave. na trave. E nesse ano a gente colheu 65. Ô, Uau. louco. Foi assim um prêmio para ele. E Sim. desde então nós viemos batendo recordes, né, de produtividade ano após ano, e eu falo que esse respeito e reconhecimento veio como consequência. Por ser mulher, existia um desafio maior, sim, mas eu falo que qualquer pessoa hoje, né, na sucessão, ela é testada. Claro. E aí, diante desses desafios, nós começamos a buscar, eu acredito que o conhecimento, ele transforma os nossos resultados e a nossa vida. Eu fui buscar conhecimento para trabalhar todas essas questões. Fizemos um curso técnico em agronegócio pelo Senar, em Uhum. Rio Verde, que é a 200 quilômetros de Mineiros. Comecei a fazer cursos na área da inteligência emocional, cursos de coaching, de business, de liderança, uma série de cursos, assim, 2 anos fazendo um curso atrás do outro. E aí, nesse processo, né, desses cursos, eu comecei a levar esse conhecimento através de treinamentos. E, paralelamente, nós tivemos a ideia de criar um grupo. Né? Nós tínhamos sido convidados para participar de um grupo de jovens, né, da FAEG Jovens, em Rio Verde, e aí nós pensamos, por que não em Mineiros? Né? Aqui Mineiros é um polo bem forte no agro, por que não Uhum. criar algo aqui? E aí, em conversa com o sindicato rural da cidade, nós pensamos em criar algo para as mulheres, só que era muito novo. Isso há 4 anos atrás, esses movimentos de mulheres do agro eram muito, né, novos, estava começando tudo. E aí a gente falou assim, nossa, mas será? Quantas mulheres? Né? Se a gente fizer um grupo, pegamos uma listinha lá,
10 mulheres que nós pensamos que estavam à frente da gestão, assim como nós, né? Pensando em vizinhas, pessoas da cidade. Mas o agro, ele vai muito além, né? Do dentro da porteira. É toda a cadeia, né? Das universitárias, das instituições bancárias voltadas ao agro, aquela advogada que está atuando no agro. E quando nós criamos inicialmente, né? A Rede Uma veio depois disso. O primeiro foi Mulheres do Agro Mineiros, que é um grupo local, que agora fez 4 anos. Logo já tinha mais de 100 integrantes. Uau. E vocês elas somaram 10 na 10. cabeça. E ele... Ela já não tinha desafio suficiente? É. Falou, vou criar Não, mais vamos um. arrumar mais um. Tá fácil. Eu e minha irmã são assim, né? Tá lotado de... Não, vamos arrumar mais uma coisa. Mais aqui alguma pra gente coisa. fazer. Tá pronto. Só que esse grupo ele é bem local. Então, era capacitação, palestras, ações sociais. Tudo muito regionalizado. Eu comecei a ser convidada a palestrar pelo Brasil, levando essa parte do desenvolvimento pessoal, que é a parte do coaching, né, voltado para o agro, e todos esses cursos de neurociência também. E aí eu conhecia mulheres, encontrava mulheres, muitas que estavam criando grupos inspirados no nosso, como Mulheres do Demais. Agro de Mangueirinha, 2 irmãs que hoje se tornaram amigas nossas, que têm uma história muito semelhante. E muitas mulheres falavam assim, nossa, mas a minha cidade não tem um grupo, eu queria fazer parte. Ou nós víamos esses grupos dispersos, né, pelo Brasil, mas Sim, eles não... sem uma liga, né? E aí foi quando 2 anos depois, agora, né, a Rede Uma em abril completou 2 anos, nós criamos a Rede Uma, que é a União das Mulheres do Agro, que é uma rede mesmo, né, a definição, que conecta todas essas mulheres e esses grupos de mulheres do agro do Brasil. E hoje nós temos integrantes já de outros 6 países. Que legal. 6 países, Que legal. cara. É incrível, né? E Muito as legal. ações promovidas, ou cada um desses grupos tem a sua independência e a rede só os conecta. Como que é mais a atuação propriamente dita? Isso, é como o nome diz, né? Uma rede, então ela funciona como um elo. Ela não é uma associação, não é uma instituição, CNPJ. não tem, por exemplo, assim, não tem adesão, não tem mensalidade, não tem anuidade. Uhum. Então, ela conecta esses grupos, cada um dentro da sua formalidade, do jeito que eles, né? Tem grupo que é a associação daqui do Mato Grosso, que é parceiro da Rede Uma. Tem uma página no Instagram que reúne mulheres e faz ações que é parceiro. Então, cada um Massa. com as suas, né, formações. E o foco é principalmente a união desses grupos. Dessa forma, a gente consegue fortalecer o agronegócio, ter voz, levar o desenvolvimento pessoal, a capacitação profissional, né? A gente já fez vários cursos aí, todos que são levados de forma gratuita, através de parceiros. Levar também o empreendedorismo, Legal. benefícios para essas mulheres. Então, nós conseguimos benefícios também e ações sociais. Então, tudo isso através dessa união. Esses são, assim, os propósitos. Então, nós temos ações de capacitação acontecendo, ações sociais regionalizadas, tudo através da Rede Uma, e o empreendedorismo também, que aí entra a linha das joias do agro e outros projetos paralelos que foram surgindo. Tem um perfume, né? Tem um perfume também, isso não que eu é? ia falar. Tem perfume, tem joia. A mulherada tem que dar um Tô aqui, toque. ó, já vi. Pois Já é, vi. eu vi. O soja. Você trouxe pra vender aí? Eu já quero. A mulherada lá em Até casa. o brinco, ó. O brinco é de soja também. A Ó. mulherada família vai ficar louca nas joias aí. Aí a pessoa fala, não, quer um brinco de soja, que a pessoa vai achar que é o soja, mas é ouro, né? Quero ver quem não quer, né? Depois o Johan pega no detalhe aí a joia, porque realmente é muito legal pra quem acompanha a gente por imagem. E o design disso, como é que foi? Então, essa foi um projeto paralelo, porque como a Rede Uma não tem anuidade, mas nada, a forma de dar sustentabilidade a esse projeto é através dos parceiros, das empresas, instituições, Sim. ou através de patrocínio, né? Ou através de parcerias institucionais, vários tipos, né, ou de campanhas. Mas a gente queria algo além, né, também. E aí foi quando nós criamos, inicialmente foi uma ideia da minha irmã, das joias do agro, que também era uma forma de comunicar com outros elos, né? De como que eu levo a mensagem do agro para outras, né, para outras pessoas fora também da nossa cadeia. E aí nós temos uma indústria, né, uma fábrica parceira em Goiânia, que nós trazemos a ideia, né, das culturas, e ela desenvolve em parceria, e a gente criou, Vocês né? assinam. Então a gente Que tem massa. Legal.
suinocultura, aves, pecuária, milho, soja, trigo. Gente, são muitas festas. Agora Tudo eu vou de lembrar. joia. E aí tem a bota. São São os semijoias, né? ícones, Mas aham, tudo. os Aí tem o símbolos. chaveiro, tem o algodão, tem o café, aí tem brinco, tem colar, Legal, tem anel. que legal. Assim, várias. E Que cada massa. peça dessa a gente, né, normalmente traz uma embaixadora e uma homenageada, conta a história dela. Nós temos o nosso site, né, o portal da Rede Uma, que toda semana nós trazemos também uma história que é Mulheres que Inspiram, contando uma história desde da mulher que cria búfalos lá na Ilha do Marajó até o milho sagrado lá no Peru, de vinhos lá em Portugal, a produtora de trigo no Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue unir todas essas culturas. E o outro projeto é a Perfuma, que é uma Perfuma. união... Pegou, né? Que é um ateliê da nossa cidade de Mineiros também que nós desenvolvemos uma linha olfativa ligado ao agro. Então, home spray, difusor de ambientes, as velas com parafina de Aromáticas. soja. Ah, é? Tudo vem do agro. Os aromas são elementos do agro. Legal. E uma série dos sabonetes também. Elas levaram a sério. Com os desenhos de trator, de Agro tudo. é tudo. Não, mas é tudo mesmo. Tudo mesmo. Na, Tomar tá banho na com vela, tá sabonete de trator. no pingente. Que massa. Ideia legal. Você conhece o Rentalize Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. Qual case você destacaria nesse processo todo de algum membro da rede, por exemplo, que tem uma história diferente e que você destacaria? São muitas histórias. Pra não cometer injustiça, né? né? Nossa, agora pra eu falar assim, porque são muitas histórias inspiradoras, né? Uhum. E não só, eu acho legal falar assim, porque muitas vezes quando a gente fala de história de inspiração, as pessoas pensam só naquela história trágica da pessoa, porque, tipo assim, como a nossa, perdeu os pais. Mas tem muitas pessoas que fizeram uma sucessão bem planejada e que têm tido uma história também de sucesso, né? Então, é até difícil citar, mas são, sim, inúmeras histórias A inspiradoras. gente teve uma palestra recentemente para a família, o Paulo Herman veio, e aí, o Paulo Herman, presidente da John Deere, né? E aí ele tava falando, olha, o que trouxe a primeira geração até aqui não necessariamente é o que vai fazer a segunda geração, porque a primeira foi muito foco em plantio em terra, e a segunda geração é 3 vezes maior. Então você teria que triplicar em plantio em área em terra. Mas não necessariamente precisa ser, pode ser em novos negócios, em agregação de valor, na agroindústria, né? E aí abriu a mente do pessoal para estar buscando novas oportunidades, não necessariamente com foco na produção especificamente. Tem casos assim na rede também, e você também passa por isso? Sim, como eu falei, a rede também, assim como Mulheres do Agro Mineiros, não é só para aquela mulher que está na gestão dentro Do plantio ou da pecuária. Ela abraça desde a mulher que trabalha lá Das na áreas de propriedade, apoio, né? e que trabalha, por exemplo, assim, a cozinheira que está lá dentro da cantina da fazenda, até a executiva que está lá numa multinacional, ou a engenheira agrônoma. Então, assim, uma infinidade de oportunidades, né? O agronegócio, eu falo que me encanta porque, para mim, é um dos setores de maiores oportunidades, porque tem muita coisa, né, que pode ser feita. Então, nós temos vários exemplos e contamos histórias já de várias mulheres Quando nesse... o leigo pensa, né, ouve o agronegócio, ele pensa só na fazenda, né? Mas tá muito além disso, né? Tá muito além disso. Você quer ver um caso de agronegócio, de mulher de Rio Verde? A Estela Gavinho. Porque a loja de lá, da John Deere, Que é uma concessionária. que é uma concessionária, uma das maiores do Brasil, é a Iguaçu Máquinas. Quem comanda lá em Rio Verde é a Estela, que é a filha do Juarez. Então é um processo de sucessão, olha só que legal. Agro, também não é na produção diretamente, é na área de apoio, porque é a concessionária da John Deere, e hoje ela tá morando lá. E é uma mulher. E na nossa cidade, em Mineiros também, a Real Máquinas, o patriarca, né, faleceu também muito jovem, assim,
mais ou menos a idade que meu pai tinha, né? Faleceu de câncer. E são a mãe com 2 filhas e o filho. E quem está à frente da Real Máquinas, da concessionária John Deere lá, é a Lena Fries, que é uma mulher, então... Outra fica na parte da fazenda, então são Ai, que mulheres massa. também. Legal. E assim, em vários casos, assim, vários elos, né? Vocês falaram de histórias. Tem uma história que é muito bacana da Cláudia Duval, que é uma pecuarista que sofreu um acidente, né? Ela acabou ficando na cadeira de rodas, né? Perdeu o marido e, tipo assim, falavam que ela não ia conseguir, e ela tem uma foto linda dela lá no meio, dando a mamadeira pro bezerrinho, né? Tá lá, assim, na cadeira de rodas. Falava que era impossível, que ela não ia conseguir, porque a atividade em si já é desafiadora, né? Uhum. E ela é um exemplo, assim, de superação. Eu admiro muito também a Sarita Junqueira Rodas, que nós falamos que é a rainha dos citros, né, no Brasil, porque ela tem uma história de sucessão que, na verdade, ela perdeu o pai e a irmã em 6 meses. E a irmã é que estava sendo preparada para a sucessão. Nossa. E ela, assim, o que ela fez foi incrível. E eu admiro ela como pessoa, porque ela tem um projeto de levar a vivência dela também para ajudar outras pessoas, outras mulheres, não só mulheres, né? Para que não passem, né, por isso. Uhum. E várias outras pessoas também, como eu falei, que têm feito um trabalho de sucessão planejado e que têm se destacado também. E que também merece destaque. E você falou que o seu negócio é lá em Goiás, mas você tá morando no Mato Grosso? É, eu moro em Cuiabá. Qual Em que é- Cuiabá Qual que ainda? é a estratégia por trás disso? Estou tentando entender No aqui. casamento. Ah, tá. A mulher virtuosa acompanha o marido. Meu marido, né, antes do falecimento do meu pai, nós já nos conhecíamos na faculdade, inclusive agora, já fazendo 12 anos já de relacionamento. Legal. Quando meu pai faleceu, eu fui para Mineiros, falei, olha, eu preciso 3 anos aqui na fazenda para eu organizar a casa, pôr em ordem, e depois a gente adiou os planos, né? Já tinha planos de ficar noivo, tudo. Nisso, 1 ano depois que eu estava lá, ele veio pra cá, Cuiabá. pela empresa dele, e aí organizei, ficamos noivos, casei, e vim, e fico, na Indo e verdade, eu vindo. fico indo e vindo, Claro. a fazenda tá logo na divisa, tá quase no Mato Grosso, 38 quilômetros da divisa, então dão 450 quilômetros daqui, e aí, fácil. época de colheita, eu fico na fazenda 1 mês direto, travo a Uhum. minha agenda e fico lá acompanhando. Fora isso, eu fico aqui, aí eu faço palestras, aí eu vou. E aí, assim a gente Andando. segue. A Fica vida andando. multifacetada. Legal, e 450 quilômetros é aqui do lado, é mais perto que muita fazenda. Nossa, que É, Alto no Taquari. sul, se você É. falar pro sul, eles acham assim. Ah, Mas pra nós é. É um pulo. Santa Terezinha. A gente falou também sobre a Camila Teles, esteve no nosso programa, e ela está envolvida com agro também, na parte de horta e na parte da comunicação, que é onde ela mais aparece. E ela bate muito na tecla da comunicação positiva, porque, né, para bater e para falar mal, tem muita gente já. Vocês se envolvem também nesses assuntos mais espinhosos, assim, Nas polêmicas. nas polêmicas? Assim, eu. Quando pega e coloca o dedo na ferida de alguma coisa que a gente sabe que não é verdade, né? A gente dá Dói, uma. né? Recentemente mesmo, um ator. Vou falar o nome aqui para não dar audiência para ele, mas todo mundo vai saber, né? Que acompanha, falou que o agronegócio destrói o mundo, que não gera empregos, que, né? Falou um monte de Coitado, coisas desnecessárias e fake news. Eu estava até no aeroporto, peguei meu celular, gravei o vídeo lá, falando a realidade como agricultora, né? Que não é assim que funciona, né? O agronegócio hoje, de acordo com uma pesquisa do CPE-Exalc, ele emprega 19 milhões, isso já tem um tempinho, então até já deve estar atualizado, mas é 19 milhões de pessoas. 1 de cada 3 trabalhadores brasileiros estão empregados pelo agro, então, Uau, né? Não direta ou então, indiretamente. eu acho que é isso, né? Que é trazer a verdade, é mostrar, né? Eu falo E que a não- gente é não um pode ficar, a desafio. gente fica muito na defensiva, né? O pessoal acusando, batendo, e a gente tem que ficar. Então, eu acho que as redes sociais trouxeram muito essa liberdade para todos, não é só. A Camila
né, tem um papel muito importante que está lá nos representando, defendendo o agro e levando isso para o Brasil afora, que é fundamental. Admiro muito o trabalho dela. Mas cada um de nós, com o celular hoje, dentro da nossa propriedade, tem essa obrigação. Eu e acho que é um advogado, dever, né? mostrar, é um dever e um não- desafio dessa não geração de vocês, né? Todo mundo tem que... né? Aham. Não, todo mundo pode fazer. Não precisa ter um porta-voz, né, um único, né? Eu acho que todo mundo que tá envolvido nesse setor, principalmente essa nova geração, que tá ligada nas redes sociais e WhatsApp e tal, tem o dever de levar a verdade para a população brasileira. Porque, às vezes, a pessoa depende do agro, mas ela não tem noção disso, né? E fica espalhando notícias mentirosas e inverdades aí que não condizem com a realidade do Brasil hoje, né? Porque quem toca o Brasil hoje, querendo ou não, é o agro, né? E para você, 27%, né, do É PIB. isso. Então, E- e para você ter noção, recentemente eu fui na minha dermatologista. Recentemente, não. Ano passado foi um ano bem crítico de seca, vocês devem lembrar, né? Muito fogo, e a gente teve um episódio muito tenso lá de fogo. Né, já tinha acabado a colheita do milho, mas estava muito seco, fogo na palhada, e para você segurar Não. fogo em agosto, né? Com aquele vento, com aquela seca, assim, foram momentos muito de tensão que nós passamos. E aí eu fui, né, fazer um procedimento lá com ela, e eu compartilhando. Falando de fogo, de queimada, ela, não, mas tem muito a ver com o agro, né? Vocês colocam fogo para poder plantar. E eu Falei, uau. olhei para ela e falei, Para. não! falei assim, não, é o contrário. Eu falei, aquela palha do milho que tá ali é precioso, Matéria orgânica. é matéria orgânica. Eu falei assim, o fogo leva tudo embora, é prejuízo. E aí ela, sério, ela falou, e é uma pessoa, né? Esclarecida. Uma médica e tá aqui na capital, e ela falou, nossa, que legal você falar, porque a gente ouve falar. Então, assim, e eu peguei e gravei um vídeo falando assim, comecei falando, você sabia que nós colocamos fogo na nossa própria lavoura? Né, já comecei falando Pra isso que as gerar, pessoas já... aham. E aí eu trouxe, porque eu penso assim, é sair da nossa bolha. Eu falo que a gente comunica muito pra dentro da Verdade. porteira. Ai, pra mim é óbvio que a gente não coloca Pregar fogo. para convertido. Mas às vezes, pra vocês, né, pra alguém que não faz parte da realidade, não é óbvio. Então, é eu pegar e mostrar lá na minha fazenda. Gente, vocês sabiam que é assim? É falar, sair da bolha do marketing, né? Falar o óbvio. Eu, recentemente também, na estrada, gravei uma lavoura de milho e falei, gente, vocês sabiam que o milho aqui tá na pamonha, tá nas comidas que a gente gosta, mas você sabia que ele tem pneu feito Sim. a partir do milho? Plástico à base de milho. Maquiagem a partir de soja, os giz de cera. Etanol. E muitas pessoas, eu fiz uma enquete e eu fiquei assustada. E pessoas do agro, que não sabem. E que não Produtores Não de sabe. milho que às vezes não sabem. Como é que eu vou cobrar se eu não falar de uma pessoa que não tá no Vou meio? até fazer triste. o break aqui do nosso patrocinador, Paulistinha Delivery, que é agro, sabia? Porque a carne, Agro. agro. O pão, O pão, nem se fala. o queijo, O queijo vem do leite, que é agro. tudo. Eu acho que até o papel A que embala a salada. embalagem. o papel, a salada. Alface, o tomate. Cara, mas eu particularmente prefiro sem salada, tá? Porque eu sou um cara muito saudável, então eu gosto de pão, carne e queijo. Mas independente do seu gosto, Paulistinha Delivery, o melhor da cidade, presente em mais de 10 lojas pelo Brasil. Tem em Goiás, sabia? Tem em Goiânia, tem em São Paulo, Mato Grosso, das 10 da Minas manhã, Gerais. Minas Gerais, das 10 da manhã às 3 da madrugada. Paulistinha Delivery é agro. Ah, Tudo é gostou? agro. Tudo é agro. Gente, Eu a quero roupa ver. aqui é agro. Tudo é agro, Aqui, tudo é ó, agro. algodão, meu irmão. E aí todo mundo fica dando voz pra esse monte de imbecil, né? Que às vezes não tá nem no Brasil, tá fora mesmo, né? Você pega lá o presidente da França, o próprio Estados Unidos e tal, fica falando da preservação das matas, você tem que defender, e Amazônia, não sei o quê. Recentemente, agora, o Biden vai lá e fala assim, beleza, crise na Rússia, né? Fertilizante e tal, vamos permitir que se plantem nas nossas áreas de preservação. Imagina isso no Brasil. Acabou. Se o Brasil Os falasse, ó, lacradores. Não. não precisava falar em todas as áreas aqui no Brasil. Fala assim, ó, naquela área ali, ó, 1%. 1.000 hectares. Já 1.000 muda hectares. Fala, o completamente. Brasil tá destruindo e tal. É. Envenena. E eu achei legal, esses dias eu tava andando aqui, eu nem sei onde, mas foi aqui em Cuiabá. E tinha uma placa do governo do estado falando que, acho que é 62% da vegetação natural do Mato... 66, Do isso? Brasil, não sei Do se Brasil. do Mato Grosso. É, mas então do Brasil, 66. era um dado do Mato Grosso, falando que 62% ainda era preservado. Falei, pô,
Aonde? Em que país do mundo? Em Que que tem. país Não do tem. mundo Não que tem. tem essa? Só se for na África, né? Que É. é a savana e tal, né? E que tá Não, mais... E sabe o que é o mais louco? Não é assim só que a gente é o que mais preserva. É que a gente também é o que mais produz. Exato. Sim. Isso é porque o cruzamento dos dois dados é que faz ficar impressionante. Você tem, às vezes, alguém que preserva muito, mas que não produz produz nada. nada. Uhum. Ou quem produz muito e que não preserva nada. A gente consegue fazer os dois. Nós saímos e aumentar a produção graças à tecnologia. Meu pai, eu lembro que ele ouvia ele falar de tipo, 30 sacas por hectare de soja. Hoje, o pessoal, né, a gente está 70, perto de Sim. 80, na mesma área. É. E isso com sustentabilidade, plantio direto, rotação de culturas, Sim. uso E de o mais louco é que biológicos, vocês melhoria. fazem isso, né? Essa rotação de cultura e tal, não é porque é ecológico. Não é só por causa disso. É porque é lucrativo. Então você acaba. E as pessoas acham errado, tá não, errado o ter cara, lucro. o cara toca agrotóxico, né? Que é defensivo, né? Depois que eu tô nesse meio, eu aprendi que não pode falar agrotóxico, né? Defensivo agrícola. Né? Mas então, não, o agricultor, ele coloca o máximo possível. Cara, não é, porque senão ele tá matando a galinha dos ovos de ouro. Gente, é caro. Você sabe que exato, é muito caro. Você acha que eu vou vai fazer tomar- uma aplicação Exato, desnecessária para eu reduzir só quero colocar meu na- lucro? Não faz sentido, né? Hoje estão mapeando, a gente conversou até com o Otávio, né? No último episódio. Que eles estão mapeando aonde você deve colocar o Sim, defensivo. agricultura de Quero matar precisão. aquela lagarta ali, mas qual? Aquela que tá naquela foto do drone que, né, veio. É. Olha que maluco isso, né? É. E aí os outros falam, não, é muito, é excessivamente. Não é porque é desperdício de dinheiro. Não Eu é só falo, porque é gente, ecológico. vai plantar, planta, faz experiência, planta um pezinho de tomate lá e vai plantando. É natural, isso é o ecossistema. Não tem como vir uma praga, uma doença, e aí as pessoas acham que falam dos orgânicos como se orgânico não fosse agro, e tudo faz parte. A agricultura familiar, gente, é agronegócio, tudo faz É. parte. E não tem como produzir em larga escala, tem que ser para alimentar o mundo, e produzir em larga escala. Sem esse controle, e hoje é tudo, né, é dentro das normas, a gente não faz nada que é desnecessário. E voltando nos dados, né, que vocês falaram, eu acho que são 33% da área só do Brasil cultivada, né, 9% da agricultura, 30% e 21% pecuária, 66% são preservadas. E o mais, né, importante é que dos 66%, mais de 1/3 está em áreas de preservação permanente, ou seja, dentro das propriedades. Dessas áreas preservadas, a maior parte está dentro. É privado. Tá lá na minha fazenda, eu tenho lá a minha nascente, a mata, que eu preservo. Então, grande parte dessa preservação Verdade. é por parte dos produtores rurais. Então, eu falo, gente, o nosso sustento depende da natureza. Você acha que eu vou querer destruir aquilo que é o meu bem maior? Não E faz é sentido. essa informação aí. Eu vou tem destruir a minha fábrica. Essa informação aí tem que ser divulgada mais pelas mulheres, porque elas têm mais credibilidade. Não Você só não isso, acha? cara. Elas têm um talento natural pra fazer essa coisa. Porque é um desafio até da minha esposa. Ela sempre fala assim: os filhos, eles têm essa vocação maior pra ir pra operação. Só que tem outras habilidades, isso não tô falando de preconceito, de inclusão, de não poder estar lá. Quem tem vocação vai, mas é uma questão, às vezes, até natural. A vocação para comunicação, para você defender uma ideia da persuasão. A Aline tem essa habilidade e o irmão dela tá na lida. É tão natural isso, sabe? Foi tão natural no caso deles. E aí começaram a surgir Rede Uma, Agroligadas, Farmum, e a Camila Teles da vida, e por aí vai. Por quê? Porque essas mulheres estão tomando conta de um lugar que elas têm que estar mesmo, fazendo barulho. E com total simpatia, beleza, né? Jeito de falar, não ir pro front. E as agroligadas, faço parte, sou amiga das meninas, deixar até, né, um beijo para elas. Como falei, a Camila Teles também, né? Sou fã do trabalho delas. E fazem um trabalho muito lindo, né? As agroligadas, de comunicar o campo com a cidade. E isso que você falou, as mulheres, querendo ou não, deve ser uma habilidade, né? Eu acho mais das mulheres da comunicação. Eu faço um trabalho como consequência disso tudo, de compartilhar nas redes sociais. Eu acabei me tornando influenciadora digital no agro, meu foco. Acabo falando um pouco sobre, trazendo as verdades, porque está conectado. Então, eu mostro minha realidade, esclareço algumas dúvidas. Quando eu ouço uma bobeira, eu vou e gravo falando a realidade, mas meu foco é muito falar sobre desenvolvimento pessoal
e inteligência emocional e várias situações que acontecem no cotidiano, eu trago soluções, né? E logo no começo, hoje existem já vários influenciadores homens, mas no começo, eu lembro que viajava para os eventos de empresas que convidavam influenciadores, eram só mulheres. Uhum. Eu falo assim, gente, mas é um evento agro, porque né, é ainda um meio muito masculino, tá mudando, os números já mostram que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço, mas eram mulheres, só comunicando o agro. Hoje já existem homens, eu acho que é legal, né, misturar os dois, que quando a gente fala, né, de Rede Uma ou desses movimentos todos, não é para segregar, não é ser feminista, nem competição, é Apoiar o outro. Um apoiar o outro, que isso que é o legal. E pra incluir também, porque o homem tá nisso há muito tempo, né? A mulher começou a ter oportunidade não faz tanto tempo assim, né? E aí você apresenta pra ela todas as dificuldades e às vezes as soluções, né? E aí pensando em toda essa sua jornada, né? Eu já perguntei e respondi, né? Você viu? Pensando em toda essa sua jornada e dessas dificuldades que você passou, dessa pivotada que você deu de jornalismo pra agronegócio e pra comunicadora, coaching e tal, o que você pode ensinar quem tá nos ouvindo e nos assistindo aí que é o sucesso? Né? O que você diria que é o sucesso hoje? Funda, né? Eu sempre faço. Esse Eu sempre faço. episódio tem que ter. Tem que ter. E aí? Que vai Eu cair no acho Enem. que é, primeiro, acreditar no que você é capaz, que eu falo que principalmente assim, entra nas mulheres, que isso é comprovado, que o homem, ele acredita mais no potencial. Eu sou capaz, vou lá, que eu consigo, essa vaga aqui é minha. A mulher ainda é muito... Por tudo que aconteceu historicamente, ela tem que provar muito. Ela sente que ela precisa provar, ela sempre tem que fazer mais um curso, ela acha que ela nunca está preparada. E eu falo que o maior fator que limita muitas vezes essas mulheres na sucessão é o medo. E não é o externo, porque eu falo que os desafios técnicos que eu encontrei foram fáceis perto do que estava aqui dentro. Então, o maior fator limitante nosso tá o que a gente cria dentro da nossa mente. Então, eu acho que é trabalhar isso, entender que é possível e não se conformar, né? Buscar inovação, buscar tecnologia, buscar sustentabilidade e estar em constante mudança. Eu falo que o que deu certo, eu pego muito o que meu pai fazia que deu certo, né? Ele é a minha maior inspiração, mas não é porque deu certo que eu vou continuar fazendo sempre igual. É inovar, é buscar aprender algo novo, é aprimorar, é tecnologia. E estar aberto, né? A colocar o que é diferente em prática. Eu acho que ter a resiliência, porque é uma atividade que é difícil, é uma empresa a céu aberto, você depende de mercado, de clima, de uma série de fatores que não estão na sua mão. Então, um cara decide invadir outro país, Acabou você não tem fertilizante. nada a ver com isso, cadê? aí tá o preço do fertilizante Dos insumos dos insumos todos, todos, você fala assim, o que eu tenho a ver que o louco lá que invadiu outro país, cara? É assim. uma commodity. É uma commodity. Você não coloca valor no seu produto, né? É o Aí o mercado, dólar, a política, o o diesel. dólar. Então, tem que ter resiliência, mas eu falo que sempre existe um novo plantio, uma nova colheita. Então, isso é o que me motiva, que massa. às vezes não foi tão bom, mas tem um Ano que novo vem. plantio, uma nova colheita. E o amor, né? Tem que ter amor pra aguentar o tranco, No final, tem que ter o que amor. fica é o amor, né? Eu acho que é basicamente isso. Legal, Quais são legal. as redes pra galera te encontrar e também a rede, enfim, pra poder te seguir? Bom, da Rede Uma, o site é umaportodas.com.br e o Instagram, @rede_uma-por-todas. O meu, é um pouco difícil, né? O sobrenome, Pois mas é. tem como colocar aqui. Adriane Steinmetz, fala Steinmetz, mas escreve Steinmetz. Vamos falar com sotaque. Vamos escrever aqui. E aí a gente compartilha, né? Para convidar também, né? A todas, não só as mulheres, mas os homens do agro também a fazerem parte da Rede Uma, da gente unir forças com esse projeto que tem um propósito bem lindo por trás. Que massa. E Muito pra bom. marcar sua passagem por aqui, eu queria te dar uma caneca, que ela é pintada à mão por um artista muito parceiro nosso, que é o Rafael Jonier. E é uma obra de arte em forma de caneca, na verdade, né? Só quem participa aqui no Papa Vista, que tem ela, não Ela está à venda. É
é um presente nosso que marca sua participação aqui no Papo à Vista. Que lindo, Exatamente. Eu já tô obrigada. imaginando aqui, cheio de soja, milho, alguma coisa assim pra simbolizar ainda mais, né, Gil? Fazer exatamente. o elo. Essa aqui vai ter que decorar lá o meu escritório, mano. Isso, pronto. Porta uma das caneta. três, ó, pode escolher. Escolhe a cor que você quiser, Uma das três. é O sua. que mais... E da Te mesma agradar. forma que ele coloca aqui, Deus seja louvado pelo dom da arte, a arte que você tem da comunicação, de influenciar através Do network. da sua personalidade, do network, do amor pelo agro, a sucessão. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você e da sua irmã pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Foi muito recomendado aqui, tá? A gente compartilha histórias inspiradoras e o seu nome foi muito recomendado. Então a gente tem o privilégio de ter você aqui compartilhando essa história e que sirva de exemplo para muitas outras pessoas, do agro ou não. Exatamente. Quer dizer, não tem como não ser do agro. Tudo é agro. Quase tudo é água. Tudo é agro. Obrigado, tá? Eu quero agradecer. Quero deixar um beijo também, né, pra minha mãe, pra minha irmã, que, né, são mulheres que tudo isso é possível, todos esses projetos, porque nossa união é muito forte. Amém. E são a base, né, minha para tudo. Meu marido também, que sempre apoia aí essas loucuras, essa rotina maluca. E agradecer você, Júlio, Gilberto, pela oportunidade, pelo convite, né, de ter compartilhado e deixar um abraço aí para todos os telespectadores. Show de bola. Terça-feira que vem tem mais Papo à Vista, o podcast da Renta Livre. E tchau.